Olá, estamos de volta para fazer exercícios sobre essa primeira parte de calorimetria. Primeiro você vai ver se realmente você estudou os conceitos de calorimetria, tá bom? Por favor, se você não tiver estudado, você dá uma pausazinha aí, você estuda esses conceitos, que alguns alunos, não sei se é o seu caso, ficam muito agoniados em resolver exercícios, mas esquecem da teoria e esquecem que o Enem cobra muito a sua teoria, o seu conhecimento sobre a teoria dos assuntos, tá bom? Caso você tenha estudado já essa teoria, você pode partir para os nossos exercícios. Tá joia? Então vamos embora. Calorimetria, 3 exercícios. Tá ali, questão 2, mas é questão 1, tá? Questão foi do Enem, você vai sacar que nas alternativas dessa questão, até o próprio elaborador misturou um pouco calor específico com capacidade térmica. Dá pra gente ter um gabarito, mas ele poderia estar um pouquinho melhor, tá? Você vai perceber, quando a gente estiver resolvendo, você vai perceber. Vê, em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre, asfalto e concreto, veja que ele cita materiais, tá? Substâncias em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter 2 a 3 graus Celsius, centígrados ou Celsius, de diferença em relação ao seu entorno. É muita diferença, tá bom? Aí ele continua. As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, lembra que a gente falou que a estrutura é extremamente importante, mas o material também, lembra que eu citei exatamente esse termo, características físicas, são a base para a compreensão da resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se, primeiramente, que deveria ser levado em consideração nas alternativas o material, tá? E o material, ele é caracterizado não pela capacidade térmica, e sim pelo calor específico. A gente usou como exemplo 2 esferas de aço, uma de 1 tonelada e uma de 1 grama. Essas 2 esferas, elas têm o mesmo calor específico, mas não necessariamente elas têm a mesma capacidade térmica. Tranquilo? Então, ó, letra A. Essa quadra deverá ser pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será a variação térmica sofrida pelo mesmo ao receber determinada quantidade de calor. Não. O fato do material ter baixo calor específico iria fazer com que ele tivesse uma grande variação térmica ao receber determinada quantidade de calor. Vide o exemplo da água. A água tem um grande calor específico, então ela não sofre grandes variações de temperatura para uma determinada quantidade de calor. Então, deveria ter um calor específico um pouco maior e não um pouco menor. Tranquilo? Se for para pensar no calor específico. B. Pavimentada com material de baixa capacidade térmica, pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Vê, o fato desse corpo ter baixa capacidade térmica e a informação vinda após, pois quanto menor a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. Ele está fazendo uma análise da equação, mas que não se encaixa no que a gente quer. Tá? No que a gente não quer manter uma estufa naquele local. A gente quer criar um conforto térmico. Então, se ele tiver baixa capacidade térmica, ele iria funcionar, por exemplo, como uma garrafa térmica, tá? Que mantém aquela temperatura ali por muito tempo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esse material troque rapidamente calor. Tá? Troque rapidamente para... Bom, vamos essa letra C, que aí você vai entender melhor. Veja,
Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de uma determinada estrutura, menor será a variação térmica por ele ao receber determinada quantidade de calor. Exatamente. Essa é a ideia. A gente quer que ele não tenha uma grande variação térmica para uma determinada quantidade de calor. Então ele não pode variar muito essa temperatura dele para uma determinada quantidade de calor, porque senão cria um desconforto térmico. Tá? Então, o gabarito é a letra C. Pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será maior a capacidade térmica, menor será a variação de temperatura, T maiúsculo, né? Esqueci, para uma determinada quantidade de calor. Se ela não vai ter uma grande variação de temperatura, não gera um desconforto térmico, porque o meu interesse aí não é que seja mantida a temperatura, é que ela não varie. É diferente, ela não pode ter uma grande variação de temperatura. Se ele tiver baixa capacidade térmica, não vai variar muito essa temperatura. Beleza, para uma determinada quantidade de calor. Mas ele não vai trocar calor facilmente, então você vai criar ali uma estufa, tá bom? Ele vai ficar funcionando como uma garrafa térmica. Imagina a gente, uma quadra como se fosse uma garrafa térmica. Então a quantidade de calor gerada aqui iria ficar circulando nessa região, por causa da baixa capacidade térmica desse corpo, a baixa capacidade dele em absorver calor. Tá? Então esse corpo, esse certo material, ele tem que absorver calor legal, tá? E não variar muito a sua temperatura. Tá? Se uma garrafa térmica, ela não absorve bem o calor, ela reflete o calor. Tá? Por isso que mantém essa temperatura aí. Beleza? No caso da garrafa térmica. Então, gabarito, letra C, tranquilamente. Lembrando que o calor específico seria também indicado para resolver essa questão. Ele se perdeu um pouco aí, mas dava para marcar sem nenhum problema. Segunda, questão de cálculo. Um pequeno aquecedor elétrico de imersão é utilizado para aquecer 100 gramas de água a fim de preparar uma xícara de café instantâneo. O aquecedor converte energia elétrica em energia térmica a taxa de 200 watts. 200 watts são 200 joules por segundo. Considere o calor específico da água sendo 1 caloria por grau Celsius e 1 caloria igual a 4,2 joules. A temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Para que a água atinja a temperatura final de 100 graus Celsius, o tempo necessário vale em segundos. Bom, a gente precisa encontrar quanto de calor será necessário para que a partir daí a gente encontre qual o tempo necessário. Tá? Porque aí eu faço uma relação com o fluxo, com a potência, que é de 200 watts. Então vamos encontrar primeiro quanto de calor será necessário para que essa mudança de temperatura aconteça. Então, QMC delta T. Massa, 100 gramas, não é isso? 100 gramas, isso. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, vai de 20 graus Celsius até 100, então 80 graus. Então, isso vai me dar uma quantidade de calor de 8.000 calorias, que eu preciso passar para joules. Para que eu passe essa quantidade de calor para joules, eu multiplico esse 8.000 por 4,2 joules. Então isso aqui vai me dar 33, beleza. 33.600, perfeito. 33.600 joules. Essa quantidade de calor é a quantidade necessária para provocar essa variação de temperatura na água. Sendo que esse meu aquecedor, ele é de 200 watts, então ele fornece 200 joules por segundo. Tranquilo? Então ele tem uma potência, um fluxo de calor, que é a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Então a potência dele é de 200 watts, 200 joules por segundo. São 33.600 joules. Então será necessário um intervalo de tempo de 180
e 68 segundos, que dá algo em torno de 3 minutos, um pouco menos de 3 minutos, para que a gente consiga o intuito da gente, que é aquecer a água de 20 até 100 graus Celsius. Beleza? Viram aqui a transformação de calorias para joules, que a gente já tinha comentado em física mecânica, ela é extremamente importante para você, mas será fornecido na hora das questões. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Bom, um texto informativo, tá? Inteligente, mas um pouquinho grande, mas vamos embora. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior. Está aqui o refletor parabólico, está aqui o cano em forma, tá? Onde passa um óleo aí, os raios solares vão bater nesse refletor parabólico, vão ser refletidos diretamente para o cano. Tá? Focalizados, ele diz. E aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. Beleza. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Espetacular a questão. Tá bom? O texto, né, inicial, ele explicou como é que funciona realmente esse armazenamento, essa utilização da energia solar para a geração de energia elétrica, as chamadas usinas termossolares. Beleza. Vamos para a questão propriamente dita. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura, então você vai considerar o seu refletor assim. Ele disse que isso aqui é 6 metros. Beleza? E que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius ou 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Então, o comprimento linear do refletor parabólico, isso daqui, necessário para levar a temperatura de 1 metro cúbico de água, equivalente a 1 tonelada de água, 1.000 quilogramas de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora. Tá? Perceba que essas pessoas que ficam falando que o Enem não cobra que você saiba das equações são pessoas que estão enganadas. Você precisa saber de grandes transformações, tá? Mas muito menos do que você precisava antes. Mas ainda você precisa saber muito. Então, ó, você vai precisar encontrar esse comprimento, sendo que eu vou encontrar esse comprimento através da área. Porque se eu encontrar a área desse coletor, eu encontro qual o comprimento, porque eu vou fazer base vezes a altura. Então, meu intuito aí é encontrar a área. Como é que eu vou relacionar a área com os termos dessa questão? Vamos embora. Primeiramente, lembre-se que a intensidade é a potência dividida pela área. César, como é que eu ia lembrar se eu ainda não vi? Olhe para a unidade, watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado, então é potência pela área, tá bom? A insolação. Isso me dá que a insolação vezes a área é igual à potência. A potência é a quantidade de calor pelo tempo. Isso me dá que a insolação vezes a área, vezes o tempo, é igual à quantidade de calor, que aqui é a quantidade de calor sensível, mc delta T. Isso faz com que eu diga que a área vai ser mc delta T dividido pela área, pela insolação, perdão, vezes o tempo.
E aí eu posso substituir todos os termos dados para que a gente encontre qual é a área. A partir da área, a gente encontra o comprimento. Então, a área vai ficar a massa, que é 1 tonelada, então 10 a terceira quilogramas, vezes. O calor específico é 4.200 joules por quilograma, graus Celsius. Então, 4.200, eu posso botar 4,2 vezes 10 a terceira. E a variação de temperatura de 20 até 100 graus, então dá 80. Dividido pela insolação, que é de 800 watts, que eu posso botar como sendo 80 vezes 10, para poder cortar 80 com 80. Vezes o tempo, que é de 1 hora, que eu vou colocar como 3.600, 3,6, vezes 10 a terceira. Beleza? Tranquilão, né? Então, aqui a gente vai poder cancelar o 80 com 80. Esse 10 a terceira com esse 10 a terceira. Um 10 daqui com 10 ao cubo, ficou 10 ao quadrado. Então, eu fico, na verdade, com 100 vezes 4,2, que dá 420, dividido por 3,6. Então, eu vou ficar com 420, a minha área. Dividido por 3,6. Ou simplesmente 420. Se eu posso dividir aqui por 6, tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar... Bom, bora lá. A gente tenta fazer assim, mas... Fazer por 36 vezes 10 a menos 1, fica melhor. Eu posso simplificar, né? Minha ideia, quando eu parei e suspirei, foi essa daqui. Que eu posso dividir tudo por 6, por exemplo. Então eu fico com 70, por 6, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a primeira, né? Que esse 10 a primeira sobe. Então 70 por 6, dá 10, seria 60, 12, 72, né? Então dá aproximadamente 12 isso daí. 12 vezes 10 a primeira, 120, ok? Tudo aproximado, 120 metros quadrados, dá menos, dá 117, 18, enfim. Isso já é suficiente para mim, isso aqui já é suficiente. Porque essa minha área, precisa nem fazer isso aqui, deixa eu apagar. Essa minha área aqui vai ser a base, que é 6 vezes o comprimento. Aproximadamente 120, não é 120, é um pouco menos. Mas também não vamos esquentar muita cabeça com isso. Ele disse também que todo o calor era absorvido, isso aí também é uma aproximação. Então dá aproximadamente 20 metros, então é um valor compreendido entre 15 e 21. Beleza? Retorno aqui. Percebam que a questão deu um pouquinho de trabalho, tá? A gente vai marcar mais algumas... Marcar, eita, vício de sala de aula. A gente vai postar mais algumas aulas envolvendo exercícios de calorimetria. A gente vai insistir muito nesse assunto ainda. Acredito eu que tem pelo menos mais umas 2 aulas envolvendo esse tópico aí. Tá bom? Para que você fique bem afiadinho em calorimetria. Tá joia? Então, tchau, tchau. Fica com Deus. Bom estudo. Estudem. Tchau, tchau.